Olá, queridos estudantes! Estamos aqui para mais uma aula de filosofia. É com muita alegria que o professor Hélio, está aqui com vocês para dar esse pontapé. Olha só, gente, que pena, já estamos na última aula da unidade 1. Que interessante, né? Fico até feliz por vocês terem feito esse caminho comigo, com os professores presenciais aí, as professoras. Então, sinto-me honrado. Que bom que vocês, com certeza, devem ter assimilado, alguma ou uma maioria, dos contextos das aulas nessa perspectiva. E olha só, hoje nós vamos adentrar especificamente naqueles pensadores pré-socráticos, tá? Que nós falamos muito e não adentramos nada sobre eles. Porque daqui para frente vocês já vão adentrar nos pensadores avante, e outras na unidade 2 lá com a professora Lidiana. Então vamos lá para a nossa aula de hoje, Lei. Então assim, os filósofos pré-socráticos, já que você já sabe, certo? Que é antes, ou antes de Sócrates. Aí nós temos 4 tópicos para nós analisarmos hoje, Os filósofos de Mileto, da cidade, eu mostrei na aula anterior no mapinha. Aí vamos falar sobre tudo muda, tudo flui, a filosofia de Heráclito e o poder do fluxo, do ir e vir, Depois nós vamos falar um pouquinho sobre Parmênides, o mundo imutável que só existe. Olha que interessante. Imutável você já sabe, olha só, Lá na Arqué, imutável que não muda. Parmênides, Eita, tá repetindo aqui, galera. Então não é este não, tá? Esses 3 aqui, Aqui repete esse, é o mesmo, Parmênides, tá? Mas aqui, gente, nós vamos analisar um pouco, sobre o Heráclito, os 3 pensadores, os primeiros, Parmênides, tá? Vamos lá, aula 10. Tá aí os pré-socráticos, fiz essa imagem de maneira ilustrativa, E o professor Hélio aí, mais ou menos, na praça, etc. Olha aí o Tales, Olha só. Anaximandro, Anaxímenes. Então tá aí, os filósofos na beira do rio para vocês verem. Bem interessante, só para ilustrar um pouco, ok? Agora, os pensadores de Mileto, Quem foram eles? Agora aqui, galera, é claro que a nossa aula sobre os pré-socráticos, ela é bem de maneira breve, ou seja, colocamos à luz, apresentamos os pontos principais e relevantes da vida deles. Aí vocês vão além, caso gostem, se adaptem. Olha, gostei do pensamento do filósofo tal, eu vou conhecer um pouco, porque tem a ver com a minha realidade aqui. Então é nessa perspectiva, iremos incitá-los a se interessar cada vez mais pelo âmbito, o contexto da filosofia. Vamos lá? Olha assim. Então é nessa perspectiva, a escola jônica, que é uma escola de Mileto, já falei antes, naquele mapa. Lá onde tem os principais, ok? O Tales, que foi o primeiro, considerado o primeiro filósofo. Anaxímenes, tem uns nomes estranhos, tá? Mas não fique chateado, era o período que eles tinham, e era comum esse nome lá. Também da cidade de Mileto, e o Anaximandro, de Mileto também. Então, os 3 da escola jônica, de Jônia, é a região, tá? Então, o Tales de Mileto, ele é do século 7, olha só, antes de Cristo. Logo, quando saiu da mitologia, veio a filosofia, período. Foi o iniciador da filosofia da física, da natureza, pois foi o primeiro a afirmar a existência de um princípio originário único. Qual é o nome desse princípio? Vocês recordam? Aqui, vamos lá. Arqué. Olha aí, o Arché, o princípio que se origina tudo no mundo. E ele disse, que a causa de todas as coisas, sustentando que é a água. Então tá aí.
Quem disse que tudo surgiu a partir da água? Tales de Mileto. Olha aí que interessante. Imagina só, algum de vocês aí, caso for estudar biologia ou estudar química ou que mais? Física, oceania, né? Ou seja, oceanólogo é aquele que analisa a questão da água do oceano. Imagine, você vai estudar fora, já conhece um pouco da água. Aí no âmbito da saúde, a água potável, né? A água está em todos os campos, todos os pontos, né? Inclusive nós temos uma parte do corpo, e bem grande, a parte, composta de líquido, né? De água, etc. A recomendação básica, média de quantos litros de água por dia que temos que tomar obrigatoriamente? Um adulto, é claro. 2 litros, olha só, uma média. Pode mais, né? Menos já fica complicado, etc. O nosso planeta tem uma porcentagem, aí vocês podem adentrar no pensamento, lá no componente curricular de geografia, ele tem uma porcentagem muito grande, né? Que cobre o nosso planeta, a área externa, né, etc. Mais ou menos 70% é água dos oceanos, água doce, etc. Então, assim, olha que interessante. Vocês aí vivem em alguns, né? Aqui em Porto Velho temos as margens, logo aqui perto do Rio Madeira. E vocês vivem, com certeza, a escola, a comunidade, a casa de vocês, próximo de algum rio, que contém água doce, é claro. A região norte ela é composta por água doce, especificamente. Então, tá aí, ó, bom, legal para se estudar. O que o Tales falou sobre a água? Ele disse que o arqué, lembra que nós falamos anteriormente? O que é arché ou arqué? É o princípio, né, que dá origem a tudo. É o princípio da natureza, a physis. E aí, vamos lá, adentrando, olha aí. Então, assim, o Tales falou que é a água. Porém, gente, é claro que vocês vão aprofundar, caso queira, qual a fundamentação do Tales, tá? Aí veio outro também, esse aqui, ó. Anaximandro, né, da mesma cidade, também praticamente do mesmo período de Tales, foi provavelmente discípulo de Tales, ó. Provavelmente. E continuou a pesquisa sobre o princípio arqué. Tá aqui, ó. Para ele, a água já é algo derivado. Olha que interessante. Já discordou do seu chefe lá. E que, ao contrário, o princípio é o infinito. Ou seja, uma natureza physis infinita e indefinida, da qual provém todas as coisas. E qual o nome que ele deu para isso? Vocês sabem dizer? Já está lá no texto, né? Então, assim, Tales, o Anaximandro vai dizer, olha, eu estudei com Tales, isso é só uma hipótese que ele estudou, tá? Mas alguns dizem que ele foi discípulo de Tales. O meu chefe, o meu professor, o Tales, falou que o princípio de tudo é água, que tem tudo rarefação e etc. Uma explicação lógica, tá? Só que eu discordo, né? A água já é um derivado de algo. Olha só que interessante, a discordância, né? A oposição, o contraposto de Anaximandro. Ou seja, tem algo infinito por trás da água, que criou também a água e as outras coisas. Ele disse que isso chama-se indeterminado. Que em grego, olha lá, vamos ver aí o que significa em grego, ó. Apeiron, gente, ó. Essa palavra é estranha. E aí, ela é nova para vocês. Vocês podem já colocar no seu vocabulário, ok? É aquilo que está privado de limites. Então, é ilimitado. Tanto externos, aquilo que é espacialmente, né, quantitativamente finito, como internos, aquilo que é qualitativamente indeterminado. Então, para ele, é esse elemento. Existe algo que é o apeiron, o indeterminado, que inclusive criou a água. Discordando de Tales, que disse que tudo derivou da água. Olha só, a filosofia, gente, não fique chateado. Na linha do tempo da filosofia, vocês vão perceber que vários pensadores eles estão querendo descobrir algo supostamente verdadeiro sobre tudo. Então, se vem um argumento, poderá vir outro filósofo lá na frente que entendeu o argumento do primeiro
e às vezes concordou ou discordou. Isso é comum. E a intenção aqui, para vocês, ou para mim, para os professores presenciais também, a gente analisar esses fatos e concordar ou não, é assim. Só que eu tenho que dizer o porquê que eu não concordo. E às vezes, se eu não concordo, eu poderia dar uma teoria minha. Olha que legal, você criar a sua própria teoria. Né? Tem que ser plausível para que os outros leiam e compreendam. Você tem que ter um bom argumento para tal. Vamos lá? O próximo. E o Anaxímenes. Gente, existem vários pensadores daquele período. Porém, trazemos aqui alguns, tá? Ó, o Anaxímenes, de Mileto, da mesma cidade, ó. Ele já foi diminuindo um século a mais. Discípulo de Anaximandro, olha só que interessante. Ele continua essa discussão sobre o princípio. Princípio de quê? Como surgiu o mundo? O que é o princípio, né? Ele critica a solução proposta pelo mestre. Arqué é o ar, olha aí. Que interessante, o ar infinito, difuso por toda parte, em perene movimento. Olha que legal. Essa discussão, gente, ocorreu após a não aceitarem mais as explicações mitológicas, certo? Aí eles surgiram e analisaram. Poxa, como surgiu? Será que é dos mitos? Aí eles começaram a investigar. O Tales, olha, estudou bastante. Tudo veio da água. Aí o discípulo dele, que é o Anaximandro, olha, não, mestre, a água já existia. Alguém criou a água. E as outras coisas. E é o infinito, o indeterminado, o apeiron. Aí um discípulo de Anaximandro, olha só a cadeia aí de conhecimento, a episteme, né? De aprendizado. Não, mestre, o discípulo de Anaximandro, que é o Anaxímenes. Os nomes tudo parecidos, certo? Olha, não é o apeiron indeterminado. Lá, se você adentrar no pensamento deles, propriamente dito, vocês vão ver o argumento que ele tem. Muito interessante. Aí ele vai dizer, olha, é o ar que respiramos, esse ar é infinito. Porque, de certa forma, ele vai dizer, olha, tudo que vive precisa do ar para sobreviver. Nessa perspectiva, né? Conforme ele diz. Vamos lá? Olha aí uma breve análise do... Claro que não é a fundamentação toda dele, mas é uma breve. O ar sustenta e governa o universo e gera todas as coisas, transformando-se mediante a condensação em água e terra, e em fogo e ar infinito pela rarefação. Olha que interessante a argumentação dele. Ela é breve porque a gente não tem aquele tempo todo para que possamos adentrar em um pensamento. Não, mas podem ir além. Bem interessante. Gente, alguém fica sem o ar? Vocês conseguem viver sem ar? E aí, que o Anaximandro está certo ou não? O Anaxímenes, quer dizer. Desculpa. E agora, a gente vai ver uma breve apresentação, né? Dessa perspectiva para que possamos analisar. Vamos lá para o texto daí. Então, assim, a gente vai ver, né, o Heráclito, o que ele vai dizer sobre isso. A gente vai entrar em outro pensamento agora. Vimos os três de Mileto, tá? A gente vai agora o Heráclito. O Heráclito ele vai dizer outra coisa, né? Das questões de surgimento de tudo. Aí vocês vão entender. Vamos lá assistir o vídeo? Só mostra na tela lá a imagem lá, ó. Vamos lá? Olha aí. Aí, agora vocês vão assistir o videozinho. Vamos lá. Meu nome é Heráclito. Sou filósofo do período pré-socrático. Nasci em Éfeso, na Jônia, entre os séculos 6 a.C. Meu pensamento se baseia na ideia do tudo flui, baseado no dinamismo que todas as coisas podem ser explicadas pelo fogo primordial. Ou seja, o fogo é eterno e vivo, que ora se acende e ora se apaga. Todas as coisas mudam sem cessar. Por isso que nunca nos banhamos duas vezes no mesmo rio, pois na segunda vez não somos os mesmos. E também as águas mudaram. Um grande abraço e até a próxima. E aí, galera, qual é a conclusão? Assim, ele fala uma breve apresentação do pensamento dele, quem ele é. Assim, eu fiz essa imagem,
Claro que eles não têm uma imagem especificamente de como era a pessoa da época. Não tinha fotografia, etc. Mas em alguns escritos, né, pelas características também das pessoas da época. Aí eu joguei um pouco do cenário, né, da Grécia e um pouco daqui de atual, para a gente só... Isso é feito em IA, né, inteligência artificial, para que podemos... É ilustração, ok? Para a gente poder entender um pouco. Muito interessante. Vamos lá? Então, assim, ó, o Heráclito, ele já foi resumido aí, tá? Olha só, ele diz que tudo surgiu do fogo primordial, gente. Olha, um fala que é água, o outro fala que é o apeiron, o outro já disse que é o ar, mas aí esse diz que é o fogo, gente, ó. Ele diz que ora o fogo é vivo, que se acende e se apaga. Ele não rejeita as contradições de mudança do Levi, né? Das transformações. E ele é da mesma escola de Jônia. Esses jônicos, eles pesquisavam sobre a origem das coisas, né? Vamos lá, continuando com o pensamento de Heráclito. Todas as coisas mudam sem cessar, e o que temos diante de nós em todo momento é diferente do que há pouco, do que será depois. Então, assim, ele diz que tudo vai se transformando, sofrendo mudanças. Assim, ó. Aí ele coloca essa frase que é atribuída a Heráclito, tá? Nunca nos banhamos duas vezes no mesmo rio, pois na segunda vez não somos mesmos, também as águas mudaram. Olha que interessante. E aí, imagine, vamos aqui, imagine vocês aí chegar lá no riacho, tomar um banho, lugar seguro, é claro, né? Aí a água é corrente lá. Ele quer dizer, é como se você banhar no rio. E quando você sai e banha de novo, não está tomando banho na mesma água ali, que ela passou, né? Tudo que passa. Então, ele fala que nós nos transformamos a cada momento. Exemplo, a partir dessa aula vocês não serão mais os mesmos. Claro que a essência será, né? O Paulo, a Karina, a Joana, Pedro, o Lucas, né? A Maria, o professor Hélio, os professores e professoras presenciais. Somos os mesmos por essência, mas na linha de pensamento, na forma de agir, de pensar, de raciocinar, sofremos transformações, inclusive nas aparências também. A cada instante estamos assim. Então o Heráclito ele colocou essa perspectiva, que o mundo ele não é estático, parado, né? Parou ali e ficou, não. Sempre ele está em profundas transformações. Vamos lá, continuando? Então, assim, o ser é múltiplo, pode estar constituído de oposições internas. O que mantém o fluxo do movimento não é simples o surgimento de novos seres, mas há lutas dos contrários. É da luta que nasce a harmonia, como síntese dos contrários. E aí, ele também vai dizer, eu não coloquei no texto, mas vai dizer assim, a luta, a união dos contrários, ou seja, é assim, hoje, o dia dá lugar para a noite, a chuva dá lugar para o sol, a saúde, vamos falar o contrário, tá? Não dá. A doença dá lugar para a saúde, a infelicidade, a tristeza dá lugar para a alegria. Então ele fala, entendeu? Essas transformações, estamos a cada momento nos transformando, passando por elas, é a busca da felicidade. Mas o que passamos de embate ali nesse caminho, para encontrar ali naquele momento, a felicidade até é como se fosse uma viagem. Alguém falou isso. Essa ideia não é minha, mas alguém diz, a felicidade é como não é, é como se você viajar em um trem. A felicidade não é o porto, não é ali onde você para. Não, a felicidade em si é a viagem. Olha que interessante. Em alguns trechos que para reabastecer o trem, essas coisas, vocês podem encontrar felicidade, e outros já é dificuldade, entendeu? A vida é nessa perspectiva, a grande viagem. Então a felicidade em si é o percurso, é essas transformações que nós vamos vivendo a cada instante, assim como Heráclito. Isso também implica no nosso humor, gente, no nosso comportamento e na maneira de ver o mundo.
estamos uma fase de pré-adolescência. Aí você começa a sair do grupo social. Isso, sociologia, cara, olha, vocês vão ter esse componente curricular, tá? Mas eu vou entrar um pouquinho só para... um grupo social, que é o primeiro, que é a família. Aí lá na pré-adolescência você já começa a sair desse primeiro grupo social para o segundo grupo social e outros, que é a sociedade. Por exemplo, a escola, os amigos, e lá na frente o trabalho, etc. Então, há uma transformação cíclica, onde você não perde a essência enquanto pessoa, mas os comportamentos vão mudando a cada instante. Tá bom? Vamos lá, continuando. Agora tem outro pensador aí, ó. É um pré-socrático também. É Pitágoras. Eu usei na aula anterior, né, a foto dele. Ó, Pitágoras. Então, assim, para eles, esse pensamento, inclusive, surgiu a escola pitagórica, né? Ele disse que tudo surgiu dos números, tudo a partir dos números. Ele fazia parte do grupo dos monistas, né? Que acreditava que identificava apenas um elemento de todas as coisas, que é os números. Ele desenvolveu trabalhos na área da filosofia, música, moral, geografia. Gente, aqui, ó, para vocês verem como é que eram os pensadores, os filósofos. Aqui pode-se dizer que ele era um quê? Um polímata. O que é isso? Eu falei no início das aulas. Quem lembra aí? O que é um polímata? Quem quer se tornar um polímata? Gente, é aqueles... Isso é lá do... Eu aprendi essa palavra, sabe onde? Lá... Eles caracterizaram aos filósofos lá da Árabes. Olha que interessante. Até então eu não conheci, mas depois eu vi que é verdade. Eles tinham uma poli, né? Vários conhecimentos, detinham. Olha só. E o Pitágoras, olha lá. Vocês já ouviram falar do Teorema de Pitágoras? O cara era, ó, filósofo, músico, né? Questão da moral, análise. Ele era geógrafo e médico. Interessante, gente, ó. Entenderam? Uma pessoa só fazia vários teorias de pensamento. Então, assim, esse desenho aí eu fiz para a gente tentar entender, né, sobre o pensamento de Pitágoras. Ele vai dizer assim, ó, como via, né, as notas, os acordes musicais, essas notas, tá vendo aí? Ó, consistem em números, né? Ó, em vários números, tem uns números aqui, ó. E também todas as outras coisas do mundo, em torno, martelo, olha aí. Em toda a realidade, pareciam-lhes serem feitas a imagem dos números, que os números fossem aquilo que é primeiro. Então, tudo que vai surgindo, ele vai dizer aqui, a partir dos números. É claro, gente, ele tem uma fundamentação filosófica sobre isso, tá? Pensando, né, que os elementos fossem elementos de todas as coisas, que todo o universo fosse harmonia e número. Então, aqui, traduzindo no pensamento dele, essa harmonia como se fosse musical, né? Pensa-se que é assim que é o universo, tem essa harmonia, os planetas, né? Tem até livros dizendo na dança dos astros, etc. Os sons produzidos pelos martelos aqui, ó, que bate depende, né, da diversidade de peso dos martelos, que é determinável, né, segundo um número. Por exemplo, 2 próximo, ele vai ter duas vezes. Essa diversidade dos sons, das cordas de um instrumento musical depende da diversidade de comprimento das cordas. Olha só que interessante. Que é analogamente determinável segundo um número. Então, assim, Pitágoras, ele decidiu explicar a origem das coisas através dos números. Por quê? Ele detinha esse conhecimento de harmonia. Ele percebia que os números eram, né, importantes, estariam no meio da composição das coisas. E muitos matemáticos hoje pensam assim também, nessa perspectiva, ok? Vamos lá. Todas as coisas derivam dos números. Números são uma quantidade indeterminada, olha só. Eles mesmos derivam de outros elementos.
Os números são uma quantidade indeterminada que pouco a pouco se determina ou delimita. Aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6, ao infinito, infinitamente. Com isso, gente, dois elementos constituem o número. Um indeterminado ou ilimitado e o outro determinante ou limitante. Desse modo, o número nasce do acordo entre elementos limitantes e elementos limitados. E por sua vez gera todas as outras coisas. Entenderam? Para ele vai dizer, ó, essa composição do número determinado e um determinado, essa harmonia, né, de fricção, de movimento, gera as outras coisas, né? Inclusive, tem pessoas que tudo que vai fazer, por exemplo, a planta de uma casa, né, um determinado muro, etc., vocês têm que fazer o cálculo matemático através dos números. Tem que ser usado ali. Então, nessa perspectiva, indo além, tá? Porque a gente, como falei, não dá tempo da gente chegar e aprofundar no pensamento específico dele. Então, a gente dá uma luz, né, apresenta e quem se interessar vai além. Inclusive, né, a matemática ela surgiu de passou em várias mãos, né, para análise, e o Pitágoras foi um deles, tá? Vamos lá, continuando? Olha aí. Então, assim, juntamente porque são gerados por um elemento indeterminado e um elemento determinante. Então, tá aí. Os números manifestam certamente, né, de certa prevalência de um ou outro desses dois elementos. Nos números pares predomina o indeterminado. Então tá aí, ó. Por isso são menos perfeitos para os pitagóricos, os números pares. Ao passo que os números ímpares prevalece o elemento limitante. São os mais perfeitos. Então, nessa perspectiva aí. Então, assim, além disso, os pitagóricos consideram o número ímpar como masculino e o par como feminino, tá bom? Por fim, consideravam os números pares como retangulares e os números ímpares como quadrados. E eles identificavam, né, como o 10 como um número perfeito, porque esse cálculo, ó, 4 e 4, e forma 1 no meio, são 10. Era a identificação que eles faziam. Agora a questão surgiu aí, a partir disso, o Teorema de Pitágoras, que é uma das suas mais conhecidas ideias no campo da geometria. O teorema diz, em um retângulo, né? Tá aqui, ó. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados. Então tá aqui. Ou seja, A, tá aqui o A, a hipotenusa, igual a o cateto, né? Mais ele mesmo. Olha só que interessante. Esse é o Teorema de Pitágoras. Aí, como resolvê-lo, vocês vão além, né, lá com os professores de matemática. Olha que interessante. Para nós, na atualidade, o número é apenas uma abstração mental, tá? O ente da razão. Então, assim, professor, por que especificamente os caras pensaram que as coisas que estão aí nesse mundo surgiram a partir de números? Por quê? Gente, olha só, a gente tem que ver a questão cultural da época, tá? Hoje nós vemos os números assim como algo abstração mental, né? De cálculo, etc. 2 mais 2 é 4, etc. Para os gregos, não. Eles viam algo bem importante. Vamos ver lá, olha aí. Inclusive, né? Até o período lá na frente com Aristóteles. Ele pensava diferente de nós, pois para eles, esses antigos, o número era coisa real, e até mesmo a mais real das coisas. Até ser considerado o princípio constitutivo das coisas. Então, era uma valoração dos números. Por isso que Pitágoras gostava tanto que ele decidiu dizer, ó, um princípio de tudo. O número não era, né, um aspecto que pode ser abstraído das coisas mentalmente, mas sim propriamente da própria realidade, a física das próprias coisas. Então tá aí, né? Entenderam aí a questão deles compreender e dizer, olha, veio tudo do número, mas não hoje
Não tem sentido. Tem sentido nos cálculos, tá? Que ele diz o texto que é abstração mental, mas era um elo de ligação de gostar, né, aproximadamente daqueles números que eram essencialmente, vamos dizer assim, um ser além da vida deles. E importante, eles respeitavam muito, né, a questão dos números. Vamos lá pular para outro pensador, olha aí. Esse é o Parmênides, né, de Eleia. Então a ideia dele é que as coisas são, olha lá. Ele fala, ó, as coisas são. Ele também é do período, ó, do 6 ao 5. Ele fundou a escola de Eleática, né? Por causa da cidade, etc. Ele entendia que o equívoco das pessoas, dos demais pensadores, era conceder demasiadamente importância aos dados fornecidos pelos sentidos. Então tá aí, ó. Então, já perceberam aí? Eu perguntei numa aula anterior o que são os sentidos. O que é os sentidos? É a visão, a audição, né? Paladar, tato, olfato. Olha que interessante. Então ele vai dizer, ó, aí o equívoco deles lá anterior é que eles acreditavam que as coisas são fornecidas pelos sentidos, mas não é. Ele vai dizer algo mais, vamos lá ver? Vamos lá. Embora percebesse pela via sensorial, né, dos sensores, a mudança e o movimento no mundo, ele achava contraditório buscar a essência, arqué, olha aí, naquilo que não é essencial, buscar permanência naquilo que não permanece. Ou seja, sempre se transforma, né? Sempre muda. Parmênides, ele criticou a filosofia, né, de Heráclito, que é o tudo flui. Lembra que nós falamos anteriormente? Tudo se transforma. Parmênides vai dizer, ó, é absurdo e impensável afirmar que uma coisa pode ser e não pode ser ao mesmo tempo, olha. Aqui é lógica, tá? De Aristóteles. Aristóteles, ele... Lembra que eu falei que o pensamento sistemático de Aristóteles, ele pegou as teorias desses pensadores, fez uma síntese, um sistema de análise. E o Aristóteles lá na frente criou a lógica, que é o pensamento lógico, é para analisar a fala, né, os escritos desses pensadores. E o Heráclito vai dizer, olha, Parmênides, quer dizer, desculpa, vai dizer, olha, o Heráclito estava errado, as coisas não... Eu não posso ser o Hélio e ser João ao mesmo tempo. Ou eu sou Hélio ou eu sou João. Olha que interessante. Então, ele falou, ó, uma coisa é e não pode não ser. É ou não é? Complicou aí a cabeça? Vamos lá. Continuando. Então, assim, não há como negar a existência do movimento no mundo, né? Ele está sempre em movimento. Segundo ele, o movimento existe, pois apenas no mundo sensível, né? Na nossa mente, nossa percepção. E a percepção pelos sentidos é ilusória, olha, ele critica os sentidos, tá? Por quê, gente? Porque é baseado na opinião, chamada de doxa, tá? É o senso comum aqui. Senso comum, em grego, né? E ela não é confiável, só o mundo inteligível é verdadeiro, pois está submetido ao princípio de que mais tarde, né, Aristóteles chamou de identidade de não contradição, no mundo da lógica. Até adiantei para vocês aqui. O movimento era apenas uma aparência que engana os nossos sentidos. Olha que interessante. Então, assim, é nessa perspectiva, olha só, que a gente vai analisando. Olha só, gente, passamos, né, ouça-me, quer dizer, passamos a apresentar alguns pensadores. E cada vez que aparece um pensador, vai contrapondo a ideia do outro. Isso é comum, tá? Às vezes você lê um pensamento de um colega aí, e você pode contrapor, né, a ideia. Olha, nesse ponto aí você está errado. Olha, nesse ponto você está certo. Isso é comum na vida dos seres humanos, sabe? Então, olha só, vou mostrar para vocês as referências que foram utilizadas, ó. Vocês podem ir além. E olha só, gente, eu quero pegar só um pouquinho e falar sobre esta classe, reforçar.
ele é integrado junto com ciências humanas, filosofia, sociologia, história e geografia, certo? Tem aí um planozinho para vocês executarem nesta classe, certo? Sobre a questão ambiental. E cada componente vai dizer, né, sobre isso. A nota que você adquirir, né, a sua participação, vai servir para esses componentes, tá? Vamos repetir: geografia, filosofia, sociologia e história. Tá bom? Então é nessa perspectiva que estamos aí. E não saia daí não, daqui a pouco a gente volta.